Você está prestes a embarcar em uma história que atravessa séculos e continentes, marcada por fé inabalável e coragem impressionante. O cristianismo, desde os seus primeiros passos, sempre encontrou resistência, mas foi justamente em meio a perseguições que ele se fortaleceu e se expandiu. Essa jornada nos levará através de tempos difíceis, onde os crentes mantiveram sua fé mesmo diante das mais cruéis adversidades. Ao final desta narrativa, convido você a se juntar em uma oração especial, uma oração que ecoe a fé dos mártires e inspire força e esperança para os dias atuais. Prepare-se para conhecer personagens que, com coragem, preferiram a morte a trair suas convicções espirituais. Heróis anônimos que escolheram seguir Jesus, mesmo sabendo que isso lhes custaria caro. Suas histórias não são apenas capítulos de um livro de história antiga. Elas são lições vivas de fé, perseverança e amor incondicional. À medida que avançamos, vamos explorar como cada era da perseguição moldou a igreja cristã e seus seguidores. Ao longo deste relato, o cristianismo nos mostrará que sua mensagem de amor, sacrifício e redenção transcende as barreiras do tempo e das culturas. No final desta jornada, quando conhecermos os detalhes de como a fé sobreviveu a tantos desafios, faremos uma oração impactante, uma prece que renove nossa fé e nos conecte com aqueles que vieram antes de nós, deixando um legado de esperança. Então, permaneça comigo e prepare-se para ser tocado por uma história que continua viva até hoje. Desde seus primeiros passos, o cristianismo tem sido a religião mais perseguida da história. Não é exagero dizer que, onde quer que o evangelho tenha se espalhado, surgiram resistências. As razões variam, mas, em essência, o conflito entre o cristianismo e as culturas que encontrava sempre revelava uma luta de valores e convicções. As liberdades que o Ocidente desfruta hoje foram conquistadas, em grande parte, por aqueles que, mesmo diante da adversidade, escolheram manter sua fé. Curiosamente, em regiões onde a liberdade religiosa é escassa, a perseguição contra cristãos ainda continua, muitas vezes de maneira silenciosa, mas poderosa. Na era moderna, muitos se surpreendem ao descobrir que a perseguição religiosa não é coisa do passado. Embora no Ocidente a fé cristã possa ser proclamada abertamente, em diversas partes do mundo ela é um risco que pode custar caro. Pense, por exemplo, naqueles que vivem em regimes autoritários, onde o cristianismo é visto como uma ameaça ao poder estabelecido. Não é incomum que, em tais contextos, professar a fé em Jesus Cristo seja considerado um ato de coragem. Isso nos faz lembrar que a perseguição, longe de ser um evento histórico, é uma realidade presente. O cenário global de perseguição tem mostrado, no entanto, que onde a fé cristã é mais pressionada, ela cresce de maneira surpreendente. Em lugares onde parece que a chama do Evangelho será apagada, há uma resiliência que continua a inspirar crentes ao redor do mundo. A história nos ensina que, muitas vezes, as adversidades revelam as maiores oportunidades. Essa resistência é vista não apenas como um teste, mas como uma prova viva de que a fé em Cristo possui algo de especial, algo que desafia o tempo e as circunstâncias. Interessante é notar que, mesmo diante de perseguições ferozes, o cristianismo tem uma história de expansão ininterrupta. A cada tentativa de silenciá-lo, a mensagem parece se fortalecer. O poder da fé se revela muitas vezes em seus momentos mais críticos. E é justamente esse histórico de desafios que nos leva a olhar para o início da igreja primitiva, onde tudo começou. Jesus, em João 16:33, disse:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma promessa que guiou muitos crentes através dos séculos. A perseguição é, de certa forma, um cenário onde a fé verdadeira é provada. Tal como o ouro é purificado pelo fogo, os cristãos ao longo da história foram moldados pelas dificuldades que enfrentaram. Seja nas catacumbas de Roma, nos desertos do Oriente Médio ou nos pequenos grupos clandestinos de oração, a fé cristã não apenas sobreviveu, mas também floresceu. Isso nos leva a refletir sobre as primeiras perseguições e como elas moldaram o caráter da igreja primitiva. As primeiras perseguições começaram logo após o nascimento da igreja primitiva. Não demorou para que os líderes judeus percebessem que o cristianismo representava uma ruptura com suas tradições. Estevão, considerado o primeiro mártir, foi apedrejado após defender corajosamente sua fé, conforme narrado em Atos dos Apóstolos 7, 54 e 60. Esse evento marcou o início de uma série de perseguições que buscavam suprimir o crescimento dos cristãos. Tiago, o apóstolo, foi outro que sofreu com essa intolerância, sendo morto pela espada, conforme o relato em Atos dos Apóstolos 12, 1, 2. Esse período inicial de perseguições, apesar de trágico, foi também um momento de grande expansão. Após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, a mensagem de Cristo começou a se espalhar rapidamente. A oposição dos líderes religiosos não foi suficiente para impedir que os crentes compartilhassem sua fé. Pelo contrário, quanto mais eram perseguidos, mais a mensagem se fortalecia. Esse fenômeno mostra como a fé cristã já estava profundamente enraizada nos corações daqueles primeiros seguidores. Mateus 5:10 enfatiza: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Naqueles primeiros anos, os cristãos enfrentaram oposição feroz dos judeus, que tentavam a todo custo barrar o avanço da nova fé. Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, foi um dos principais perseguidores dos cristãos. Ele era um fariseu zeloso, disposto a prender e punir qualquer um que professasse Jesus como o Messias. No entanto, sua famosa conversão no caminho para Damasco mudou a história da igreja para sempre, transformando um perseguidor implacável em um dos maiores defensores do Evangelho, conforme relatado em Atos dos Apóstolos 9, 1-19. A pressão sobre os primeiros cristãos levou muitos deles a fugirem para outras regiões, levando a mensagem de Jesus a novos lugares. A dispersão dos crentes se tornou um dos motores para a expansão do cristianismo. Mesmo diante de prisões e ameaças, os líderes da igreja primitiva continuaram a pregar com ousadia. Eles não apenas enfrentaram a perseguição, mas a abraçaram como uma parte integral de sua missão. Esse espírito destemido moldou a identidade do cristianismo desde seus primeiros passos. Romanos 8, 35, 37 nos lembra: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A igreja primitiva se tornou um exemplo de resiliência e devoção, que inspirou gerações posteriores. Cada perseguição era vista como uma oportunidade de mostrar a fidelidade a Cristo, uma característica que se manteve presente nas próximas gerações de crentes. A história desses primeiros anos de resistência serve como um prelúdio para os desafios ainda maiores que surgiriam, especialmente com o crescimento do cristianismo no contexto do Império Romano. Com o crescimento do cristianismo, o Império Romano passou a vê-lo como uma ameaça. Inicialmente, os romanos encaravam os cristãos como uma seita dentro do judaísmo, mas,
Conforme a fé cristã se expandia, o império começou a agir. O primeiro grande ataque veio sob o governo do imperador Nero, em 64 d.C., que acusou os cristãos de terem causado o grande incêndio de Roma. Historiadores como Tácito mencionam essa perseguição, onde os cristãos eram brutalmente executados, sendo crucificados ou queimados vivos para iluminar as noites da cidade. Essa perseguição marcou profundamente a história cristã e deixou cicatrizes que ainda ecoam até hoje. Nero não foi o único a ver no cristianismo um inimigo a ser combatido. Outros imperadores, como Domiciano e Décio, seguiram seu exemplo, promovendo perseguições que marcaram a história do Império Romano. A fé cristã era vista como subversiva porque desafiava a cultura romana, que venerava deuses e imperadores como figuras divinas. Os cristãos, por sua vez, se recusavam a sacrificar aos deuses romanos, o que os tornava suspeitos de traição. Essa postura firme levou muitos a enfrentar a morte com coragem, algo que inspirava tanto seus contemporâneos quanto gerações futuras. 2 Timóteo 3,12 diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No entanto, o ataque mais brutal veio sob o imperador Diocleciano, que no final do século III lançou a perseguição mais sistemática e devastadora já vista. Diocleciano tentou destruir completamente o cristianismo, ordenando a destruição de igrejas, escrituras sagradas e a prisão dos líderes cristãos. Muitos perderam suas vidas de maneiras cruéis, mas ao mesmo tempo a fé não apenas resistiu, mas também se fortaleceu. A perseguição de Diocleciano, em vez de extinguir a fé cristã, solidificou sua base e criou uma comunidade ainda mais resiliente. Apocalipse 2:10 lembra os cristãos perseguidos. Não temas o que estás prestes a sofrer. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Durante esses anos difíceis, os cristãos aprenderam a viver nas sombras, escondendo-se em catacumbas e celebrando cultos clandestinos. Cada encontro era um ato de fé e desafio. É interessante como a fé se tornou mais forte à medida que era mais combatida. Os romanos não esperavam que, de perseguição em perseguição, o cristianismo continuasse a se expandir, mas foi exatamente isso que aconteceu. Esse período tornou-se um dos alicerces para a identidade cristã, marcada por sacrifício e perseverança. A persistência da fé cristã, no meio da adversidade, teve consequências duradouras, pois apenas algumas décadas depois o cenário mudaria drasticamente. O próprio império que tentou esmagar o cristianismo acabaria reconhecendo sua força. E é nesse contexto que surgem as figuras de mártires e heróis da fé, que se tornariam símbolos de resistência e de esperança para os cristãos. 1 Pedro 4, 12, 13 nos exorta: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, mas alegrai-vos, na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Durante as perseguições no Império Romano, muitos cristãos se tornaram mártires, oferecendo suas vidas em nome da fé. O termo mártir vem do grego martis, que significa testemunha, e não há palavra mais adequada para descrever esses crentes corajosos. Os mártires eram vistos como heróis espirituais, que preferiam enfrentar a morte a renunciar sua fé. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo, e Paulo foi decapitado. Eventos que se tornaram símbolos de sacrifício e devoção. Suas histórias ecoam até hoje, mostrando o poder transformador da fé cristã. Atos dos Apóstolos 14:22 nos diz: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Esses sacrifícios não eram em vão. Eles deixaram um legado que moldou a igreja cristã.
Tertuliano, um dos primeiros teólogos, afirmava que o sangue dos mártires é a semente da igreja, uma frase que capturou a essência do cristianismo primitivo. Cada vez que um cristão morria pelo Evangelho, sua história inspirava muitos outros a seguir o mesmo caminho. As comunidades de fé eram consolidadas pela coragem daqueles que davam sua vida por algo maior. Esse fenômeno fez com que o cristianismo se expandisse ainda mais, mesmo em tempos de perseguição. Filipenses 1:29 declara: "Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele." Os mártires cristãos eram conhecidos por sua postura serena diante da morte. Eles enfrentavam a tortura com uma paz que intrigava seus carrascos. Muitos relatos falam de cristãos cantando hinos enquanto eram conduzidos ao martírio, algo que desafiava a lógica da época. A firmeza deles diante da dor e da morte era uma demonstração clara de que sua fé não era baseada em meras palavras, mas em uma convicção profunda. Isso chamava a atenção de todos que testemunhavam esses eventos, levando inclusive alguns dos próprios perseguidores à conversão. É fascinante notar como os mártires eram vistos como exemplos vivos de fé. Não se tratava apenas de resistência física, mas de uma entrega total ao propósito divino. A mensagem deles era simples, mas poderosa. A vida eterna com Cristo vale mais do que qualquer conforto terreno. Esse tipo de fé radical gerava uma reação em cadeia, inspirando a igreja a continuar proclamando o Evangelho, mesmo sabendo que isso poderia custar a vida de muitos. Era uma prova clara de que a fé cristã transcende as circunstâncias. Romanos 5:3-5. Lembra, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Com o passar do tempo, as histórias desses mártires se tornaram uma fonte de esperança para gerações futuras. Cada sacrifício era lembrado não como uma derrota, mas como uma vitória espiritual. O testemunho desses cristãos atravessou os séculos, alimentando a fé de crentes que continuaram a enfrentar desafios similares. E assim, a figura do mártir passou a representar não apenas um testemunho do passado, mas uma inspiração para os desafios futuros da Igreja. Mesmo após os anos mais sombrios sob o Império Romano, as perseguições contra o cristianismo não cessaram. Durante os séculos seguintes, a fé cristã continuou a enfrentar desafios, especialmente em períodos de instabilidade política. Imperadores como Domiciano e Décio perseguiram os cristãos com ferocidade, exigindo que eles sacrificassem aos deuses romanos ou enfrentassem a morte. Essas exigências iam de encontro aos princípios mais profundos da fé cristã, que se recusava a adorar qualquer outra divindade além de Deus. Isso provocava uma tensão constante entre os cristãos e o poder imperial. Daniel 3:16-18 lembra a coragem de não se curvar diante de ídolos, mesmo sob ameaça de morte. As perseguições, entretanto, não tinham apenas um caráter local, mas eventualmente se tornaram sistemáticas. Diocleciano, no final do século XIII, liderou a perseguição mais organizada contra os cristãos, com o objetivo claro de erradicar a fé cristã. Ordenou que todas as igrejas fossem destruídas, as escrituras queimadas e que qualquer um que professasse o cristianismo fosse preso. Essa perseguição foi devastadora, mas, ao mesmo tempo, uniu os cristãos em uma solidariedade sem precedentes, dando origem a uma resistência que marcaria a história. O impacto dessas perseguições foi imenso, mas o cristianismo demonstrou uma resiliência surpreendente. A cada tentativa de silenciá-lo, a fé cristã encontrava novas maneiras de crescer. Foi durante esses séculos que a igreja cristã se fortaleceu, criando suas bases doutrinárias e estruturas organizacionais. As perseguições não apenas testaram a fé dos crentes,
mas também os prepararam para enfrentar desafios maiores no futuro. Foi um período de provação e refinamento que gerou uma fé mais sólida e consciente. 2 Coríntios 4, 8, 9 descreve essa realidade. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Curiosamente, a hostilidade não impediu que o cristianismo se espalhasse por novas terras. Os missionários cristãos viajavam para fora dos limites do Império Romano, levando a mensagem do Evangelho a povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mesmo com todas as adversidades, o cristianismo encontrava seu caminho, expandindo-se para além dos limites geográficos e culturais. A fé dos mártires se tornava um símbolo de resistência e esperança, motivando muitos a abraçarem a mensagem de Cristo, mesmo sabendo dos perigos que enfrentariam. As perseguições que se estenderam por séculos forjaram uma igreja preparada para resistir e prosperar. A fé cristã se tornou um pilar que, paradoxalmente, floresceu nas adversidades. Esses eventos não foram apenas um teste de fé, mas uma preparação para algo maior que estava por vir. E assim, a história nos leva ao momento em que a fé cristã alcançou uma aceitação surpreendente, uma mudança que poucos poderiam prever. Durante os períodos mais sombrios de perseguição, o cristianismo revelou uma capacidade única de crescer e florescer. Em meio à hostilidade e às ameaças, os cristãos mantinham a fé e, surpreendentemente, suas comunidades aumentavam. Onde parecia que o evangelho seria silenciado, ele ecoava com ainda mais força. Esse paradoxo é um dos aspectos mais intrigantes da história cristã. Quanto maior a perseguição, mais a mensagem de Cristo se espalhava. Era como se cada tentativa de sufocar a fé se transformasse em um combustível para o seu crescimento. Atos dos Apóstolos 8:4 mostra como a perseguição levou os crentes a pregar o Evangelho em novas regiões. As adversidades, longe de abalar a fé dos cristãos, pareciam fortalecê-la. Muitas comunidades cristãs floresceram em segredo, escondidas em cavernas, catacumbas e lugares discretos. Cada reunião era um ato de coragem, e cada novo convertido era um sinal de esperança. A expansão do cristianismo acontecia de forma quase invisível, silenciosa, mas profunda. Os líderes cristãos, com coragem e sabedoria, guiavam o povo de Deus em tempos difíceis, provando que a fé cristã não estava baseada em estruturas, mas no próprio Cristo. Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, capturou bem esse espírito ao afirmar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sua frase, ecoada ao longo dos séculos, simboliza a ideia de que a morte dos fiéis não significava o fim, mas um novo começo. Cada sacrifício feito em nome da fé se tornava uma chama que iluminava a escuridão do mundo antigo. A perseverança dos cristãos mostrava que a fé não era apenas uma crença, mas uma realidade vivida que resistia às piores adversidades. Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, capturou bem esse espírito ao afirmar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sua frase, ecoada ao longo dos séculos, simboliza a ideia de que a morte dos fiéis não significava o fim, mas um novo começo. Cada sacrifício feito em nome da fé se tornava uma chama que iluminava a escuridão do mundo antigo. A perseverança dos cristãos mostrava que a fé não era apenas uma crença, mas uma realidade vivida que resistia às piores adversidades. Com o passar do tempo, as perseguições não conseguiram abafar o cristianismo. A fé que começou com um pequeno grupo de discípulos em Jerusalém, rapidamente se espalhou pelo Império Romano e além.
Os líderes religiosos da época perceberam que, enquanto tentavam acabar com o cristianismo, estavam, na verdade, fomentando um movimento imbatível. Cada vez que um cristão era levado à morte, novos convertidos surgiam, atraídos pela coragem e pelo testemunho dos mártires. Hebreus 12, 1-2. Encoraja os cristãos a perseverarem. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa resistência transformou o cristianismo de uma fé perseguida para uma força espiritual que moldaria a história. O crescimento durante os tempos de adversidade preparou a Igreja para enfrentar desafios ainda maiores. E assim, com uma fé fortalecida e uma determinação inabalável, os cristãos entraram em uma nova era, onde a perseguição daria lugar a uma inesperada aceitação no cenário mundial. A perseguição, ao longo da história do cristianismo, sempre foi uma prova de fé. Diante da adversidade, muitos crentes se destacaram, mostrando uma fé que não era apenas superficial, mas profundamente enraizada em convicções espirituais. Esses momentos de tribulação revelavam a força verdadeira daqueles que permaneciam fiéis a Cristo. Enquanto alguns recuavam, outros, fortalecidos, surgiam como testemunhas vivas, prontos para enfrentar qualquer consequência. A perseguição, assim, tornou-se um teste que separava a fé genuína da fé apenas aparente. Aqueles que permaneciam firmes, mesmo diante da morte, eram considerados verdadeiros discípulos de Cristo. A palavra mártir significa, literalmente, testemunha, e é uma descrição perfeita para esses crentes corajosos. Eles não apenas falavam sobre sua fé, mas a demonstravam de forma prática, muitas vezes pagando com a própria vida. A história está cheia de relatos de cristãos que enfrentaram as arenas, os carrascos e as fogueiras com uma paz que desafiava a compreensão humana. Sua serenidade era uma prova viva de que a fé cristã oferecia algo muito além deste mundo. Mateus 10, 28 relembra: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Essas demonstrações de coragem tiveram um impacto profundo não apenas na igreja, mas também na sociedade da época. Muitos dos que assistiam às execuções dos cristãos ficavam impressionados com a serenidade e o amor que demonstravam até o fim. Em alguns casos, isso levava à conversão de outros que, tocados pelo testemunho dos mártires, decidiam seguir o mesmo caminho de fé. O testemunho dos cristãos em tempos de adversidade tornou-se um poderoso catalisador para a expansão da fé. Era como se a luz do Evangelho brilhasse ainda mais intensamente nas trevas. Filipenses 3, 8, 10 destaca a importância de conhecer Cristo, mesmo no sofrimento. O efeito das perseguições não se limitou apenas à expansão do cristianismo. A igreja foi forjada no fogo da adversidade, o que deu origem a uma comunidade mais forte e unida. A cada desafio superado, os crentes se tornavam mais conscientes de sua missão e mais determinados a seguir os ensinamentos de Jesus. A fé, testada nas piores circunstâncias, emergia purificada, como ouro refinado pelo fogo. E essa fé inabalável se tornava um farol de esperança para aqueles que enfrentariam perseguições nos séculos seguintes. As reflexões sobre a fé cristã nos lembram que o testemunho daqueles que vieram antes de nós não foi em vão. Eles abriram caminho para que, hoje, a mensagem de Cristo pudesse ser proclamada livremente em muitos lugares. A perseguição, paradoxalmente, tornou-se a prova de que a fé cristã é algo mais do que palavras. É uma vivência que resiste ao tempo e às circunstâncias. E assim,
A história da Igreja continua, impulsionada por uma fé que nunca recua, mas avança com confiança em direção ao futuro. Hebreus 11, 36, 38 resume a trajetória dos fiéis. Outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões, dos quais o mundo não era digno. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos voltamos a Ti lembrando daqueles que, ao longo da história, entregaram suas vidas pela fé em Cristo. Somos gratos pelos mártires que, mesmo diante das ameaças e da morte, não negaram o Teu nome. Que o exemplo de coragem e fidelidade deles nos inspire a viver uma fé autêntica, pronta a enfrentar as adversidades de nosso tempo. Dá-nos a mesma força que sustentou os cristãos do passado, para que possamos ser testemunhas da Tua verdade, não importa o preço. Olhamos agora para os nossos dias e Te pedimos por aqueles que hoje enfrentam perseguições e intolerância por seguirem a Cristo. Conforta, Senhor, aqueles que são oprimidos, que vivem sob a sombra da violência e da rejeição por causa do Evangelho. Que o Teu amor os envolva, fortalecendo suas almas e renovando suas esperanças. Dá-lhes a paz que só o Senhor pode oferecer, uma paz que ultrapassa todo entendimento, mesmo em meio ao sofrimento. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos encha de coragem para proclamarmos a Tua palavra, mesmo em tempos difíceis. Que possamos ser luz nas trevas, amar os que nos perseguem e responder com graça e verdade a quem se opõe à Tua mensagem. Concede-nos a força para enfrentar as dificuldades e a fé para confiar na Tua promessa de vitória. Em nome de Jesus, o Cordeiro que venceu, oramos. Amém.